Conexão Jovem Espírita. Trocando ideias. Trocando ideias. Confiram agora um bate-papo com Charles Kempf, ele que é francês, mas calma, ele fala português, gente. Ele que é o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. E nós conversamos com ele sobre o movimento espírita na França e no Brasil. Confiram! Olá, pessoal! Estamos aqui agora com Charles Kempf, ele que é o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. E veio prestigiar o evento aqui com a gente. Tudo bom, Charles? Tudo bem, olá todo mundo. Charles, o que é que você está achando aqui no Congresso? Eu acho ótimo. Eu acho que realmente as intervenções são oportunas e de muita qualidade. Realmente um encontro entre espíritas sempre dá lugar a muita fraternidade, a muitas trocas de experiência, e aqui eu acho em particular, né, esse povo baiano e caloroso, que a gente foi excelentemente bem recebido, e agora realmente é nota 10. Uhul! E dentro do tema do evento, né, que é ampliando a consciência de mortalidade, para você, como você acha que podemos ampliar a nossa consciência de mortalidade? Ampliar a consciência da imortalidade é um dos temas básicos, né, um dos princípios básicos da filosofia espírita. Então, as palestras desse dia mostraram que realmente a doutrina espírita, né, Allan Kardec, contém todos os elementos básicos para ampliar justamente essa consciência da imortalidade, demonstrando primeiro que nós não somos somente matéria, que nós também temos todos um espírito, e logo depois vendo o que esse espírito, nós temos um espírito, o que ele se torna depois da morte, né? E aí vem a consciência dessa imortalidade que está ampliando para esse conhecimento. E Charles, o que representa o espiritismo em outros países? E na França, né? O espiritismo surgiu na França, mas aqui no Brasil a gente não tem muita noção da representatividade da doutrina espírita. Como é ela em outros países? Aqui no Brasil é o país que tem mais espíritas do mundo. Eu vou mostrar hoje, tem um slide aí que mostra que o francês mais conhecido no Brasil não é Zidane nem Napoleão, mas é Kardec. E isso está chamando agora... Pois é. Não é? Isso agora está chamando a atenção do público francês, no caso, mas também europeu em geral, né, de ver esse desenvolvimento que o movimento teve aqui no Brasil e esse reconhecimento popular, todas essas obras caritativas que tornam o movimento, isso mexe com as pessoas. As pessoas, mesmo lá na Europa, se dizem, bom, deve ter alguma ideologia muito forte por trás de ações como essas, né? Então isso está, de um certo modo, chamando a atenção. Nasceu na França, como você disse, o berço do Espiritismo. Depois a sementinha veio aqui no Brasil encontrar uma terra muito mais fértil, cresceu bem mais, né? E agora está voltando um pouco para a fonte, né? Com esses ensinamentos, não somente de Kardec, mas toda essa literatura complementar que eu assisti aqui também no Brasil, né? Principalmente Chico Xavier e o querido baiano também, Divaldo Franco. Tem muitos expoentes, né? Está no mundo inteiro, isso é tão bom. Ele também teve um papel importantíssimo, né, com essas viagens numerosas que ele fez lá, nesse sentido. Isso me recorda de um amigo até, que ele saiu do Brasil, foi fazer um intercâmbio na Alemanha, beijo Matheus, e que finalmente, lá na Alemanha, encontrou com o Divaldo. Ele nunca tinha conseguido ir na mansão nem nada, mas conseguiu encontrar o Divaldo lá. Isso é uma coisa verdade, né? Quando veio o Divaldo aqui no local, tem sempre tanta gente em torno dele, né? Mas quando ele vem para a Europa, ele é meio desconhecido, a gente tem ele quase que somente para a gente, né? É como se fosse um privilégio. Mas ele realmente é um instrutor muito bom, que tem essa sensibilidade e sabe falar a cultura do europeu, que é um pouco diferente da cultura aqui do Brasil. E existe muita diferença, assim, essa cultura, né, do europeu que é diferente do Brasil. Você vê o movimento espírita diferente, se manifestando de maneiras diferentes nos locais? A base é a mesma. Quer dizer, a codificação de Kardec, ela foi feita de uma maneira muito neutra, aberta para todos, a maioria das culturas pelo mundo. Agora, na prática, realmente, dentro dos grupos, das atividades, a maneira de fazer conferências, de falar para as pessoas, leigos, né?
essa tem que ser adaptada para atender justamente a cultura local e falar para as pessoas de uma maneira que elas percebem, elas captam, elas entendem melhor. E isso requer um pouquinho de estudo, de ir lá, né, estudar um pouco a cultura dos diversos países. Na França é uma coisa, a Alemanha é outra, a Inglaterra é mais uma. Né? Ou quando você vai para a Ásia, é mais diferente ainda. E precisa ter essa adaptação de maneira a atingir o povo leigo, né, os nativos de lá, com uma doutrina conservadora. Né? E assim, sobre a gente quer falar sobre Allan Kardec, né? O que ele representa? Porque assim, a gente conhece ele como Allan Kardec e a gente sabe que ele na vida antes de ser Allan Kardec, ele foi politeiro, a gente sabe, não tem pronúncia francesa, então você perde lá. Ele foi famoso na França, pedagogo, escreveu diversas obras. Mas como Allan Kardec, o que ele representa lá na França? Olha, Allan Kardec é muito mais conhecido e lido do que a gente pensa na França. Os espíritos vendem a 5 mil exemplares a cada ano. Sério? Sim, e tem muito mais gente lendo e estudando Kardec do que a gente pensa. Não sabia. Na França e nos países francófonos, né, que tem os livros na língua nativa. E agora a gente está fazendo esse trabalho também pelo Conselho de Espírita Internacional e traduzindo para as outras línguas. São na Europa, são 34. E dessas 34, vamos dizer assim, o livro de Espíritos a gente já conseguiu traduzir em 10 outras línguas. E pelo que eu viajei na Europa, por exemplo, na Polônia, ou na Finlândia, ou em outros países, eu vejo realmente que tem uma receptividade muito boa sobre essa obra. Maravilhoso. Charles, a gente infelizmente precisa terminar a nossa entrevista. Deixa aí uma mensagem para os nossos jovens que estão assistindo a gente nesse momento. Com muito gosto. Vocês são a nova geração, né? Além do mais, vocês já nasceram em lares espíritas, já conhecem um pouco o movimento espírita, já têm essa afinidade. Então, o futuro é de vocês, o mundo amanhã é de vocês. Nós estamos aqui abrindo esses caminhos, né, para que vocês depois tenham esse campo, né, aberto, já preparado, já com alguns livros, algumas traduções, deixando algumas para vocês fazerem também, né, para continuar essa obra de desenvolvimento do movimento espírita, não somente pela Europa, mas também pelo mundo todo. Então, um forte abraço a todos, muita coragem, estamos aqui com vocês. Vamos lá! Até mais, pessoal. Essa foi a nossa entrevista. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Conexão Jovem Espírita. Fique agora com a mensagem do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, destinada aos jovens que estão vendo o nosso programa. Aos jovens espíritas do estado da Bahia, é com grande alegria que nós falamos para vocês nesse instante sobre esse tema, ampliando a consciência da imortalidade. Sabemos que somos espíritos imortais e, como tal, temos responsabilidades nas nossas existências. Jovens têm um futuro garantido, de êxito. Entretanto, nós recomendamos que este futuro não traga aquela consciência que normalmente o jovem tem de estarem com responsabilidades para cumprir este futuro. Tem sim, mas lembrem da prudência, lembrem de que essa responsabilidade exige de nós uma consciência com o plano espiritual de um compromisso que todos nós assumimos. Desta forma, desejamos a todos vocês que tenham neste crescimento a sabedoria para que continuem tendo essa esperança, mas ao mesmo tempo tenham prudência diante das oportunidades que o alto tem lhe oferecido. Que tenham sucesso enquanto jovens e que continue esse sucesso quando chegarem à fase adulta. Muita paz. Conexão Jovem Espírita. Trocando ideias. Trocando ideias. E agora um bate-papo muito interessante com Margareth Atla. Ela que é musicista, psicanalista, pesquisadora em estudos metafísicos espíritas e autoconhecimento. A gente vai conversar com ela sobre o que é saudável e patológico nas manifestações mediúnicas. Confiram agora. Pessoal, nós começamos agora nosso bate-papo com Margareth Atla. Olá, Margareth, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Conta pra gente o que é que você está achando do evento, Margareth. Surpreendente.
surpreendente, eu diria. Primeiro que ele está com uma modelagem diferente, né, do que eu vi acontecendo e da maior parte do Brasil. Esse aqui é um evento bem diferenciado. Ele é amplo, aborda todo tipo de temática, discute assuntos, promove nessas discussões diretrizes, planos para auxiliar a doutrina espírita a avançar. Para mim está sendo assim um marco conhecer, participar do trabalho. A gente agradece. E dentro da temática do evento, né, que é ampliando a consciência de mortalidade, para você, como podemos ampliar a nossa consciência de mortalidade? Olha, vou puxar a sardinha para o meu lado. Como psicanalista, eu vejo que a única forma de fazermos isso, inicialmente, é conhecer a doutrina espírita profundamente. Mas promover em si, né, essa consciência de autoconhecimento, de espiritualidade, né? Desenvolver dentro de nós a fé, é uma coisa que hoje nós praticamente esquecemos, né? A fé e a esperança que vão sempre dar esse sentido de sermos seres que estamos aqui para a eternidade afora, né? Então promover essa espiritualização do ser, né? Vendo profundamente isso, e o autoconhecimento promove muito isso. Fundamental. E já, Margarete, dentro do tema que você abordou aqui no Congresso, como diferenciar o saudável e o patológico nas manifestações mediúnicas? Isso é uma pergunta, assim, complexa, né? Porque nós temos muitos aspectos da mediunidade, mas somos grandes estudiosos do processo mediúnico, né? Então a doutrina espírita, que não é detentora desse conhecimento, mas que ela promove o estudo, a pesquisa e a prática da mediunidade, desse intercâmbio. Nós temos aí diversos problemas quando a gente fala do processo que acontece dentro da mente. Então, tanto a mediunidade quanto quem eu sou acontece aqui dentro de mim, né? E é aqui dentro, então, que eu tenho que tomar cuidado e promover uma condição de fazer com que o processo seja sem interferência e sem prejudicar a saúde física, mental, emocional, espiritual, energética do ser humano, não é? Para isso, nós temos que entender profundamente como é que os processos mentais acontecem. Então, ele é complexo, mas se a gente fosse resumir, conhecer mesmo a psique humana, as partes principais, isso é uma coisa que a doutrina espírita pode promover dentro dos centros, dos seus cursos de médiuns especialmente, conhecendo as partes fracas que tem a sua psique, as partes fortes, descobrindo pistas, maneiras, como eu posso entender quem eu sou, como eu penso, porque eu faço o que eu faço, né? Porque eu penso como eu penso. E descobrindo todo este processo, a gente vai ver em que momento eu estou sendo prejudicado, né, neste processo mediúnico, em que momento eu estou prejudicando o processo mediúnico, né? Não tem outra forma a não ser promover esse discernimento sutil, mas baseado no conhecimento, né? Porque hoje nós não sabemos como eu me conheço. Como é que eu vou me conhecer? Fala assim, ame. Como é que assim, né? Perdoe, bonito, mas como é que eu perdoo? Qual é o processo? Então hoje nós estamos precisando muito elaborar o como fazer isso, facilitando com que um médium consiga não ser perfeito, nem ser magnífico, mas desenvolver em si uma fortaleza, uma riqueza de recursos, que ele consiga não só enfrentar os problemas da vida, mas enquanto o processo mediúnico ocorre, dele conseguir discernir, peraí, isso é uma coisa minha, isso é um conteúdo meu, peraí, esse preconceito está muito ligado a quem eu sou, né? O que está passando durante o processo, que interferência eu posso estar auxiliando em todo esse processo aí, ou atrapalhando todo o processo, né? Então eu vejo que o perfil hoje que se pede do médium, a espiritualidade, eu vejo que exige demais, está exigindo mais de nós, não é? Exigindo conteúdo mais elaborado.
eu vejo que eles passam, às vezes, conceitos que nós temos que aprender a destrinchar. Então, se eu falo... A importância do estudo, né? Exatamente, a importância do estudo, de um médium não ser mais um mero repetidor de manifestações, de ideias, de situações, mas que ele seja, que ele consiga entender e interpretar aquilo com profundidade. Então, ele tem que ter essa bagagem, né? E assim, já nesse contexto da bagagem do estudo, como o jovem que está no despertar do fenômeno do seu aflorar da sua mediunidade, ele pode passar por esse processo de maneira mais tranquila? Porque o jovem tem seus conflitos internos, e aí quando entra a mediunidade no meio, já é um fator mais de complicação, talvez. Como ele passa isso mais suave? Olha, eu atendo muito jovem, né? Que inclusive tem perturbações com a manifestação mediúnica, né? Que está brotando numa época super delicada. A adolescência é fogo, né? Hormônios lá no teto. Então, os hormônios deixam a gente pilhado, né? Vamos dizer assim. E todo tipo de tendências, que foi o que eu comentei na palestra, podem se manifestar quando o processo mediúnico entra junto com isso, né? Então, isso deixa meio que maluca a galera. Já é maluquinho, já sem nada, né? Imagina com o processo mediúnico junto. Então, eu diria assim, que busquem conhecimento, que é uma coisa muito importante, para se autoconhecer, porque tem que saber que o vulcão que está nascendo dentro, por que é que você está sentindo aquele monte de sentimentos, e normalmente a insegurança é um dos que mais aparecem, porque a necessidade, eu me lembro bem quando eu era jovem, não faz tanto tempo, continua, mas já ia nesse tempo, jovial. Mas eu lembro quando eu estava nessa idade, muitas perguntas apareciam na minha cabeça. Meu Deus, será que eu vou conseguir conquistar alguma coisa nessa vida? Será que eu vou, me sentir plena? Será que eu vou fazer uma coisa que eu amo? Será que alguém um dia vai me amar? Vocês não pensam, será que alguém um dia vai querer casar comigo? Fica assim. Tô noiva, já consegui passar essa pergunta. Olha lá, já passou, por enquanto, né? Mas a gente tem mil dúvidas e mil inseguranças, porque a gente não sabe o que espera e também não sabe do potencial. Tem um medo danado de não conseguir. Então imagina quanta insegurança vai somando em nós que somos adultos, um pouquinho só mais velhos, né? Mas a gente sente já insegurança. Então, quando jovem, muito mais. Então, reconhecer as capacidades é uma coisa importante que traz a segurança, né? Entenda que você tem potenciais. Então, isso é uma coisa interessante para o jovem desenvolver, porque também acalma. Quando ele vem, quando ele observa que ele tem potenciais que pode desenvolver um monte de habilidades ligadas àquele potencial, então ele começa a ter direção na vida, começa a serenizar, e se tiver um direcionamento espiritual, então fechou. Principalmente da doutrina espírita, garantia de sucesso, porque a doutrina espírita, ela dá um norte muito grande. Tendo essa consciência de imortalidade e de reencarnação, ela dá um norte fantástico, tipo, cara, eu já fui alguém algum dia lá atrás, o que será que eu fiz? Que habilidade será que eu tinha? Eu já fui adolescente várias vezes. Estou passando por isso de novo. É uma coisa, né? Então, assim, o que eu fiz? Será que eu pisei na bola onde? Quais são as minhas maiores sombras? Quais são as minhas maiores dificuldades, limites? Então, começar a discernir com muita clareza, né, essa questão da reencarnação, até para que você tenha uma meta de vida. Eu notei, como disse Viktor Frankl, quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Olha, então, copiaram isso aí? Então, ter um porquê para a juventude hoje, eu acho essencial. Porque a juventude, se você perguntar para os seus amigos que não são espíritas, vocês vão ver. Pergunte o que é que eles querem da vida. Eles vão dizer, quero ganhar dinheiro. Isso que eu estava imaginando. É profissional ou família? Acaba sendo tudo permeado bem pela questão do materialismo. Exatamente. Então, não ter este porquê mais profundo gera dentro de nós um vulcão muito maior do que o normal.
quando a gente tem esse porquê mais profundo, que ultrapassa os limites da encarnação, então a gente começa a pensar na vida diferente. Fala, peraí, eu até quero ganhar dinheiro, até quero ser um profissional respeitado, mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero ser um ser que olho para trás e tenho orgulho, fala, cara, valeu reencarnar. Dessa vez deu certo, pelo menos a maior parte, né? Aquilo ainda não, mas a maior parte rolou, deu certo. Então isso é interessante, e a doutrina pode trazer isso e acalmar também a juventude. Então os processos mediúnicos vão ser só uma consequência, né? Mas se você aprofundar-se na espiritualidade, esse processo vai ser muito mais suave, muito mais tranquilo. Eu atendo pessoas que nem conhecem mediunidade, que estão lá morrendo por causa dela, entende? E não quer admitir. Acha que é puramente físico, né? Puramente da vontade. Não, preciso de remédio mesmo, eu vou pro psiquiatra porque eu estou enlouquecendo. Então, você tem pena disso, porque está perdendo oportunidades de ouro. Imagina a oportunidade de um jovem que, se ele se reequilibra no seu processo com o autoconhecimento, com a espiritualidade, a hora que a mediunidade chega, ele pode abrir um leque gigantesco diante dele de possibilidades, trazendo a mediunidade como um processo de alavancagem e não como um problema. Ele não pode ser visto como um problema. Ele é visto porque a gente não sabe como fazer diferente, mas ele não é um problema, ele é uma vantagem. E assim, já finalizando, né? Deixa um recado para o nosso jovem que está assistindo. Galera, não é mole não queria estar na pele de vocês. Primeiro que vocês já estão com um desafio muito grande, numa época diferente. Como eu disse, minha juventude foi ontem, né? Mas estava numa época diferente, né? Os desafios eram outros. Hoje eu vejo que o desafio do jovem é gigante, porque a própria família perdeu o porquê estar juntos, unidos, confiando, coesos e com a espiritualidade, a base de valores ali dentro. Então eu vejo que vocês têm desafios muito grandes, mas vou dizer uma coisa para vocês: ninguém vem à toa no momento em que veio agora. Agora é um momento pra lá de especial. Eu nasci há décadas atrás, quando tive foi numa geração, e essa geração veio com grandes desafios também, mas uma geração que veio para introduzir todo um processo, e eu vejo hoje isso claramente da doutrina espírita, uma missão que todos nós temos de fazer isso crescer. E eu, com o meu papel na psicanálise, na arte, né, fazendo esse movimento de espiritualidade no mundo crescer. Isso é o que eu sinto. Agora vocês, que vieram depois, que já podem ser minhas filhas, vocês têm um papel de estar num momento muito árido da humanidade, num deserto muito seco, e vocês vieram para trazer chuva, para vocês fertilizarem um solo que foi começado no passado, há 100, 150 anos com a doutrina espírita, mas que está se consolidando agora com a presença de vocês no planeta Terra. Entendam o que eu estou falando profundamente. Vocês vieram para instaurar de novo um reino de Deus aqui. Olha só, a missão de vocês não é pouca não. Então vocês têm uma missão muito poderosa. Nós que somos pais de vocês, estamos nos esforçando muito para crescer, para trazer conhecimento, para trazer valores, sentimentos profundos. Nós, que eu digo da doutrina espírita em especial. Então todo o esforço que eu estou fazendo de trazer a arte, de trazer o autoconhecimento, os estudos da mente, e de milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa na minha faixa etária, é para preparar vocês
para vocês executarem uma grande obra. Nós estamos para entrar num planeta agora de regeneração. Imaginem só, isso não vai ser instalado já, ele vai ser instalado vagarosamente. Mas imagine só, se nós viemos lá 40, 50 anos atrás com esta missão, quem está vindo agora vai ter muito mais condições de instalar, porque eu não vou estar aqui para ver, não vai ser a minha hora de enxergar, mas vocês vão vivenciar isso. Então olha a responsa que vocês têm, é sinal que potencial vocês têm, entendem isso? Vocês têm potencial gigantesco de trazer o amor para a Terra, de trazer uma razão de ser, de trazer espiritualidade, de trazer Deus para os corações, com alegria, com festividade, com oração, com reflexão, com autoconhecimento. Então eu entendo que vocês têm uma tarefa, Fia, que ó, só sendo porreta que vai conseguir, mas eu acredito, se nós reencarnamos é porque a gente tem condição, não é assim? Eu acreditei nisso e estou trabalhando para cumprir com isso, quer dizer, acreditem em vocês, todos vocês aqui, vocês têm condições de fazer muito melhor do que nós, senão vocês não teriam vindo. Aproveitem o esforço que a gente está fazendo, do pouquinho que a gente sabe, e façam 10 vezes melhor. Essa é a tarefa. E assim, nesse estado, que a gente acaba mais um Conexão Jovem Espírita. Obrigada, Margarete. Obrigada por vocês. Um beijo, pela mensagem. Bem grande para vocês. Tchau, até mais, gente. Conexão Jovem Espírita. É isso aí, galera. Esse foi mais um programa do Conexão Jovem Espírita e dessa vez especial do 16º Congresso Espírita da Bahia, ampliando a consciência de mortalidade. Agradecemos a todo mundo que participou desse vídeo, seja na entrevista, seja ajudando a gente a gravar. Muito obrigada pela colaboração de vocês e pela oferta de conteúdo, né? Exatamente. E não esqueçam, curtam a gente em todas as redes sociais. Vou resumir, todas as redes sociais, tá bom? Tem SoundCloud, tem Facebook, tem lá no YouTube, estamos todos aí conectados. E esperamos que você tenha chorado, rido, se emocionado e curtido muito esse programa aí. Beijo e até a próxima. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Conexão Jovem Espírita.